Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão e também conversar, né, sobre o nosso Vasco da Gama. A situação não é nada legal, o Vasco perdeu mais uma partida, né, ontem foi derrotado pelo São Paulo por 4-2 lá no estádio do Morumbi. E o momento é de muita pressão, o início de crise, né? A gente pode dizer, muros de São Januário pichados, né? Em protesto ali contra o treinador Maurício Barbieri e também contra a 777. Situação do Barbieri cada vez mais difícil, né? A relação com o torcedor já azedou de vez. Mas será que o Barbieri corre o risco de ser demitido antes da partida contra o Fortaleza no final de semana? A gente vai falar sobre isso aqui. E também vamos ouvir, né, o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, dando as explicações após a derrota de ontem contra o São Paulo. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like. Eu sei que você, tá chateado pra cacete, tá bolado com o Vasco e com toda razão. Mas se você gosta aqui do meu trabalho, deixa o like que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Bom, o Vasco só tá dando dor de cabeça, né? Mas se você quiser esquecer um pouquinho da situação do Vasco, assistir um campeonato alemão de graça, campeonato europeu, né, que tem vários com transmissão ao vivo e de graça lá no OneFootball, você pode baixar o OneFootball gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OneFootball de graça. É isso mesmo, você assiste o futebol ao vivo e de graça no aplicativo OneFootball, não tem que pagar nada, é só baixar. Indicação aqui do canal Machão da Gama, link na descrição e também no QR Code que está aí na sua tela. Bom, clima pesado, né? Clima difícil. Depois de mais uma derrota do Vasco, o Vasco ontem perdeu jogando no estádio do Morumbi por 4-2, um jogo que o São Paulo não precisou nem fazer esforço, né, para ganhar do Vasco. O Vasco conseguiu entregar os gols ali para o São Paulo, muitas falhas, muitos erros, o Vasco muito pobre ofensivamente, né, um time que não consegue criar absolutamente nada, um time que parece que não treina durante a semana, né, é um time que tem a semana toda para treinar, a semana toda livre para trabalhar, e cada vez que joga, tá pior. A gente não consegue ver uma evolução no time do Vasco e até por isso o trabalho do Maurício Barbieri está sendo muito questionado. Inclusive, tivemos protestos, né, em São Januário. Ontem à noite mesmo, os muros ali de São Januário foram pichados com frases de protesto, né, pedindo ali fora Barbieri. Teve também protesto contra a 777, né, fora Salgado e 777. Teve ali pichação chamando a diretoria do Vasco de covarde, enfim, um clima que está começando realmente a ficar azedo, né? A torcida já bastante insatisfeita e com toda razão, né? O início muito ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro, um início muito ruim do Barbieri nesse Campeonato Brasileiro. Tá difícil defender, tá difícil ver uma evolução. Aliás, tá indefensável, né? Não tem como. O trabalho do Barbieri não evolui. O Vasco tem a semana toda para trabalhar. Chega no dia do jogo, apresenta as mesmas coisas, né? Parece que é um repeteco de todo jogo. O Vasco não tem criatividade nenhuma. É tentar no chuveirinho. E agora, o que funcionava um pouquinho ainda era o sistema defensivo, né? Mas nesse jogo contra o São Paulo, meu amigo, o sistema defensivo do Vasco foi um horror. Robson Bambu aí entregou, enfim. Ai, haja paciência, né? Haja paciência, e a paciência do torcedor realmente já está esgotada. Mas Maurício Barbieri não deve ser demitido. Pelo menos é a informação de momento que a gente tem. O companheiro Lucas Pedrosa, inclusive, trouxe essa informação, né, a apuração dele, que neste momento não há chance de demissão do Maurício Barbieri. Ele está mantido aí no cargo, pelo menos até o jogo contra a equipe do Fortaleza, né, no próximo final de semana. Aí é aquilo, né? Eu acho, cara, o Barbieri cedo ou tarde vai acabar sendo demitido. O Vasco está apenas postergando. Talvez jogo aí contra o Fortaleza, se o Vasco leva uma outra pancada, igual levou ontem contra o São Paulo, não sei se ele vai resistir, né? Eu acho que, assim, a relação com o torcedor já esgotou, o torcedor já não tem mais confiança no trabalho do Barbieri, mas, apesar disso, o Barbieri está mantido, né? Não tem, nesse momento, possibilidade de demissão do Maurício Barbieri. Caso mude alguma coisa, né? Caso
tem uma informação nova sobre isso, a gente traz aqui no canal. Mas informação de momento, muita gente me perguntou, Juninho, Barbieri vai ser demitido? Como é que tá? Barbieri vai cair? Bom, a resposta está aqui. A informação de momento é que nesse momento não existe a possibilidade de demissão do Maurício Barbieri e ele treina o time durante a semana e vai para o jogo contra o Fortaleza no próximo final de semana. E agora a gente vai ouvir o próprio Maurício Barbieri, né, falando sobre o jogo de ontem, né, dando ali as suas explicações. Vamos lá, vamos ouvir o treinador do Vasco, né? Primeiro, ele explica a visão dele, né, do jogo, o que ele pensou, o que ele achou da partida, o que ele acha que deu certo, o que ele acha que deu errado, enfim, uma análise, né, da partida pela visão ali do treinador do Vasco. Confira. Eu acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas em que sem dúvida nenhuma a eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances, eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversamos um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante, né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada, que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola, e a gente se deixou escapar o empate, que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. E depois o Barbieri também falou sobre a saída do Galarza, né? A substituição do Galarza ali logo após ele ter marcado um gol que foi alvo de muitas críticas, né? Eu, inclusive, no meu pós-jogo, eu critiquei a saída, né, do Galarza. O Vasco, naquele momento que empata, estava com ímpeto ali para tentar a virada, e aí o Barbieri vai e coloca o Rodrigo. Pareceu ali que ele estava querendo segurar o resultado, né, no momento que o Vasco estava mandando no jogo, né, naquele momento. O Vasco pressiona, talvez ali conseguiria o terceiro gol, mas a visão que a gente teve foi que o Barbieri botou o Rodrigo para tentar segurar aquele pontinho. E ele foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, se a entrada do Rodrigo foi para tentar garantir o empate ou se foi situação de jogo, e ele respondeu. Confira. Porque a orientação não foi descer e esperar. O Galarza, no momento que ele faz o gol, ele sente cãibra e avisa. Aí ele ainda fala, não, deixa eu tentar. E eu ainda espero alguns minutos, mas eu vi que ele não estava em condição. Então eu precisava substituir um volante por outro, não tinha outra situação que não fosse essa. Porque por mais que de repente se eu colocasse um terceiro zagueiro, eu ia ficar só com o Jair no meio, ia ser uma situação de trazer mais ainda o São Paulo. Então a ideia de colocar o Rodrigo foi porque o Galarza pediu para sair, tanto é que na hora da substituição ele cai no chão e sai até com dificuldade. E a gente continuou pressionando, talvez não com tanto ímpeto, mas continuou pressionando. Acho que foi mesmo o lance da bola parada, do escanteio, que sem dúvida a gente tem que ter mais atenção. Se eu não me engano, foi o primeiro gol que a gente tomou de bola parada desde o início do campeonato, então era uma situação que a gente vinha conseguindo lidar muito bem com isso. Mas hoje aconteceu e foi um peso enorme para todo o esforço que a gente tinha feito para empatar. Então tá aí, esse foi o Maurício Barbieri. Eu quero saber se você concorda, né, com o que disse Maurício Barbieri. Deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários também para eu ter uma ideia, né? Como tá esse termômetro, assim, de porcentagem em relação ao trabalho do Barbieri. Você acha que o Barbieri ainda consegue dar a volta por cima, encontrar uma saída, encontrar um caminho para esse time do Vasco? Ou, na sua visão, o Barbieri tem que ser demitido, o Vasco tem que buscar um novo treinador? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é importante. Desculpa o cachorro latindo, até o cachorro tá estressado com o Barbieri, ó. Fala o nome do Barbieri e ele começa a latir e fica bravo. Enfim, deixa aqui a sua opinião, que é muito importante. E é isso, né? Eu acho que a gente está focando bastante no Barbieri,
Mas em outra oportunidade, acho que a gente tem que falar também do trabalho do Paulo Brax, né? Que a montagem do elenco foi tenebrosa, né? O elenco muito mal montado. E é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário. Até a próxima. Fui.